Ele alertou sobre tempos de grande provação, sobre um período de purificação que abalaria toda a humanidade. Agora, os sinais estão se manifestando diante dos nossos olhos. Há mudanças acontecendo no mundo, e aqueles que compreendem os sinais sabem que isso não é coincidência. Há agitação entre as nações, eventos que desafiam toda a lógica, o descontrole da natureza e um afastamento sem precedentes da verdadeira fé. Mas será que tudo isso foi previsto? Será que estamos vivendo exatamente aquilo que Padre Pio anunciou? O momento de decisão chegou. Não há mais espaço para dúvidas ou indiferença. Ou retornamos para Deus ou enfrentamos as consequências dessa escolha. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo o que você pensava sobre o futuro. Prepare-se, pois essa mensagem exige atenção, exige reflexão, exige fé. Padre Pio não foi apenas um homem de fé. Ele foi um sinal vivo, uma testemunha do invisível, um mensageiro de algo que poucos ousavam compreender. Ele não apenas acreditava, ele via. E o que ele viu era aterrador. Durante anos, tentou alertar o mundo, mas suas palavras foram abafadas pelo ceticismo. Agora, porém, os sinais estão diante de nós, e a verdade não pode mais ser ignorada. O tempo da complacência acabou. As mensagens que antes pediam oração, conversão e arrependimento, agora se tornaram um grito de urgência. Os videntes foram claros. A humanidade caminha para um momento decisivo, um ponto sem retorno. O véu que ocultava os segredos foi rasgado, e o que está por trás dele pode mudar tudo. Aqueles que têm olhos para ver já percebem que nada mais é como antes. Isso não é apenas uma profecia, é um chamado, e cada um terá que escolher como responder. A proteção existe, mas não será para todos. Aqueles que se fortalecerem na fé estarão sob o manto da graça divina. Aqueles que ignorarem os avisos serão consumidos pela tempestade. As palavras de Padre Pio não eram um conto de medo, mas um mapa para a salvação. Mas de que adianta um mapa nas mãos de quem não quer enxergar o caminho? A preparação não é mais uma opção, é uma necessidade. A oração não é mais um hábito, é uma ferramenta. A fé não é mais um refúgio, é a única fortaleza segura diante do que está por vir. E a pergunta que deve ecoar agora dentro de cada um é: você está pronto? Porque o que está prestes a ser revelado pode mudar tudo o que você pensava sobre o futuro. A oração nunca foi apenas um ato de devoção, sempre foi uma arma, e agora, mais do que nunca, precisamos dela. Padre Pio deixou claro que o rosário não é um simples conjunto de palavras repetidas, ele é um escudo contra as forças que já estão em ação no mundo. Forças que se movem silenciosamente, corrompendo corações, enfraquecendo espíritos, destruindo o que ainda resta de fé. Mas a oração sozinha não basta, o sacrifício é necessário. O jejum, especialmente às quartas e sextas-feiras, não é um gesto simbólico, mas um ato de penitência capaz de salvar almas e afastar perigos que muitos sequer imaginam. Esse é um chamado que não pode ser ignorado. O que está em jogo não é apenas o destino da humanidade, mas a salvação eterna de cada um de nós. Estamos diante de um momento de decisão, e não há mais tempo para hesitação. Um sinal está próximo, algo que ninguém poderá negar, algo que não poderá ser explicado pela ciência, nem ignorado pelos incrédulos. Será um convite ao arrependimento, mas também um aviso final. O tempo da misericórdia está se fechando, e quando isso acontecer, aqueles que não estiverem preparados não poderão dizer que não foram avisados. As mudanças já começaram. Catástrofes, crises, conflitos, um mundo mergulhado no caos. Nada disso é coincidência. Os videntes sempre falaram sobre os 10 segredos, mas um deles, o primeiro, será o mais evidente, será a última chance. Depois disso, tudo se desenrolará rapidamente, e quando chegar esse momento, não haverá dúvidas, não haverá mais espaço para desculpas. Somente aqueles que tiverem se fortalecido na fé permanecerão de pé. A pergunta que resta é: de que lado você estará? Quando o sinal aparecer, não haverá mais espaço para dúvidas. Todos verão e ninguém poderá alegar ignorância. Será o momento decisivo, onde cada um precisará escolher entre a luz e a escuridão, entre a fé e a ruína espiritual. Mas os sinais já estão ao nosso redor, se manifestando de forma cada vez mais clara. O mundo não caminha para tempos comuns, ele avança para um ponto de ruptura. Algo está acontecendo, algo que foi predito há muito tempo, e agora se torna impossível de ignorar. O mundo está se desestabilizando diante de nossos olhos. Governos estão em colapso, líderes tomam decisões desesperadas,
E nações antes poderosas agora se veem à beira do confronto. A instabilidade cresce como um incêndio incontrolável, consumindo a paz, destruindo alianças, empurrando civilizações inteiras para o abismo. Em um único dia, uma palavra errada, uma ordem precipitada, um erro estratégico podem desencadear consequências irreversíveis. O que antes parecia distante agora bate à porta das grandes potências, transformando segurança em incerteza. Nos bastidores dessa profecia, uma batalha espiritual se intensifica. O bem e o mal não estão apenas em guerra por territórios ou riquezas. Estão disputando corações, almas, destinos eternos. Este é o verdadeiro cenário do Apocalipse que começa a se desenrolar. Nossa Senhora não deseja que temamos, mas que nos preparemos. Ela veio não para assustar, mas para salvar. Mas essa salvação exige uma resposta. O tempo da dúvida acabou. O tempo de esperar acabou. Quem permanecer indiferente será tragado pelo caos. Quem buscar a fé encontrará refúgio. O que está em jogo agora não é apenas a sobrevivência, mas o destino eterno de cada um de nós. A profecia de Padre Pio não era um simples aviso. Era um chamado urgente para que a humanidade despertasse antes que fosse tarde demais. Ele sabia que o tempo da purificação chegaria e que apenas aqueles preparados espiritualmente suportariam o que está por vir. Nossa Senhora tem insistido na confissão, não como um rito vazio, mas como uma necessidade para limpar nossas almas das amarras do pecado. Quem não estiver espiritualmente fortalecido quando a provação se intensificar, será arrastado pela tempestade. O fardo do passado precisa ser deixado para trás, e a única forma de fazer isso é através do arrependimento sincero. O jejum, muitas vezes ignorado, é mais do que uma privação alimentar. É um sacrifício poderoso capaz de transformar espiritualmente aqueles que o praticam. Padre Pio compreendia isso profundamente. Ele mesmo viveu em constante penitência, oferecendo suas dores pela salvação das almas. Não é apenas uma tradição, mas um escudo contra o que já se aproxima. Nada disso é um acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque faz parte desse chamado. Estamos nos aproximando de um momento decisivo, e a preparação não pode ser adiada. O que Padre Pio revelou é grandioso, e o tempo para agir já começou. Mas será que a humanidade está pronta para ouvir? Será que você está pronto para enxergar o que está prestes a ser revelado? Por gerações, segredos foram preservados, advertências foram transmitidas e revelações foram feitas àqueles que estavam dispostos a ouvir. Muitos ignoraram, muitos duvidaram, mas entre todas as profecias, há uma que se destaca, uma visão que não foi entregue ao acaso, mas reservada para este exato momento da história. Ele testemunhou um futuro de provações, um tempo em que a humanidade seria levada ao limite. E agora, à medida que os eventos se desenrolam diante de nossos olhos, suas palavras ressoam como um eco do destino. O que ele revelou não foi um aviso distante, mas um chamado direto, um último apelo para aqueles que ainda podem despertar. A profecia de Padre Pio não é um enigma, é um mapa. Um mapa que nos leva ao momento decisivo que já começou. Os sinais estão por toda parte, e ignorá-los não impedirá que se cumpram. O que foi dito está acontecendo, e o que ainda resta a ser revelado pode transformar tudo o que sabemos sobre o futuro. Padre Pio falou de um tempo em que as nações entrariam em conflito como nunca antes. Ele viu um mundo tomado pela violência, um tempo onde o ódio entre os povos seria inflamado, e alianças seriam quebradas como vidro. Ele alertou que o orgulho e a ganância dos governantes arrastariam multidões ao sofrimento, que a guerra não aconteceria em um único território, mas se espalharia como um incêndio, alcançando até aqueles que acreditavam estar seguros. As batalhas começariam com disputas políticas, mas logo tomariam proporções incontroláveis. O medo dominaria as cidades, as pessoas fugiriam de suas casas, e os líderes do mundo tentariam, em vão, conter o colapso iminente. Padre Pio falou sobre uma nação que se ergueria contra as demais, uma força que espalharia destruição e caos.
Ele viu grandes cidades reduzidas a ruínas, o céu escurecendo por fumaça e o sofrimento tomando conta da humanidade. Mas esse não seria o fim. Seria apenas o começo da grande purificação. Ele avisou que aqueles que não se voltassem para Deus sofreriam as piores consequências, pois a guerra não seria apenas física, mas também espiritual. O mal se aproveitaria do desespero e da fraqueza para se espalhar. Texto. Mas a proteção divina estaria reservada àqueles que tivessem fé. Os que mantivessem a oração como escudo, que se arrependessem verdadeiramente e buscassem a misericórdia de Deus, encontrariam refúgio. Porque quando a última batalha for travada, apenas os que estiverem preparados permanecerão de pé. E então, o mundo nunca mais será o mesmo. Padrão. Mas mesmo diante do caos, há esperança para aqueles que confiam. Padre Pio não falou apenas da destruição iminente, mas da renovação que viria após a provação. Ele viu que, no meio da tempestade, aqueles que permanecessem firmes na fé seriam protegidos. O mundo pode estar em chamas, os alicerces das nações podem ruir, mas aqueles que confiam verdadeiramente em Deus não serão abalados. Os que responderem ao chamado se tornarão luz em meio às trevas, enquanto os que permanecerem cegos pelo orgulho e pela incredulidade serão consumidos pelo próprio desespero. A oração será a fortaleza dos justos. O rosário não é apenas um símbolo de devoção, ele é um escudo contra as forças do mal. Cada prece pronunciada é como uma espada espiritual, abrindo caminhos, dissipando sombras e preparando o espírito para suportar o que está por vir. Mas a oração sozinha não basta. A confissão será a libertação das almas que ainda carregam o peso do pecado. Agora não é mais tempo de adiamentos. A alma precisa estar limpa, fortalecida, preparada para o que vem adiante. Quando os dias de trevas caírem sobre o mundo, apenas aqueles que estiverem em estado de graça permanecerão em pé. Mas não pense que essa batalha será travada apenas no espírito. Padre Pio alertou que os tempos difíceis exigirão mais do que fé, exigirão ação. O jejum não será um simples sacrifício, mas uma oferta que poderá inclinar a balança entre juízo e misericórdia. A renúncia, a disciplina, a entrega total a Deus serão as marcas daqueles que encontrarão refúgio sob seu manto protetor. O corpo precisa aprender a resistir, assim como a alma precisa aprender a confiar. A tempestade virá, mas aqueles que estiverem preparados não serão arrastados por ela. E para aqueles que ainda hesitam, que ainda duvidam, que se agarram à ilusão de que tudo seguirá como sempre foi, o tempo da indiferença chegou ao fim. As profecias não são histórias antigas, elas estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos. O mundo já não é mais o mesmo, e os eventos que se desenrolam provam que o destino da humanidade está chegando a um momento de virada. Aqueles que ouvirem este chamado terão uma chance. Aqueles que ignorarem, selarão seu próprio destino. Não há mais espaço para neutralidade. É hora de decidir. E essa decisão precisa ser tomada agora. O tempo está se esgotando. O mal está se espalhando rapidamente, tentando tomar posse do coração dos homens, tentando fazer com que percam a fé, a coragem, a esperança. Mas os que confiam, os que permanecem de joelhos quando o mundo inteiro desmorona, verão a luz após as trevas. A purificação será dolorosa, mas será necessária para que um novo tempo possa surgir. Os fiéis verão a vitória. O reino de Deus prevalecerá. E a humanidade, enfim, será restaurada. As profecias foram ditas. Os sinais estão diante de nós. A escolha agora está em suas mãos. Você pode ignorar este chamado, pode tratar essas palavras como meras histórias ou teorias. Mas quando os eventos se desenrolarem, quando o que foi avisado se tornar impossível de negar, será tarde demais para voltar atrás. Padre Pio não alertou para causar medo, ele alertou para preparar os que ainda podem ser salvos. O tempo da misericórdia está se fechando, e apenas aqueles que ouvirem esse chamado terão refúgio na tempestade. A fé é o único caminho seguro. Não espere pelos acontecimentos para buscar Deus. Não espere pelos sinais para fortalecer seu espírito. O momento de agir é agora. Comece pela oração. Mantenha-se firme no rosário. Fortaleça sua alma na confissão. Consagre sua vida à proteção divina. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. Não deixe que a ignorância ou a distração afastem sua família e seus amigos da verdade.
Se você chegou até aqui, é porque foi chamado a ser uma luz no meio da escuridão. Não pare por aqui. Inscreva-se agora para continuar recebendo as revelações que muitos ainda não conhecem. Cada vídeo, cada mensagem, cada palavra pode ser o que despertará alguém antes que seja tarde demais. Deixe seu like porque essa ação simples ajuda a espalhar essa mensagem a mais pessoas. Deixe seu comentário se você está percebendo os sinais. Juntos, fortalecemos essa corrente de fé, porque aqueles que se unem em oração jamais serão vencidos. O tempo está se esgotando, mas a decisão ainda está em suas mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Amém.